Pessoal, eu dei uma olhada nos meus e-mails para ver quando que eu comecei a investir em Bitcoin, pela primeira vez e também última vez. E foi em janeiro de 2018. E o primeiro erro que eu quero compartilhar com vocês foi o motivo que me fez entrar exatamente naquele momento. Naquela época eu já investia há alguns anos em ações, fundos imobiliários, tesouro direto, mas eu não conhecia muito Bitcoin. Eu comecei a ouvir falar mais sobre Bitcoin quando ele valorizou 370% em 3 meses. Estava dando em todas as notícias, todos os jornais, até no Fantástico deve ter dado isso, todo mundo do trabalho começando a investir, e aí quando você vê todo mundo investindo, você não quer ficar de fora. E aí eu realmente não aguentei, não consegui ver todo mundo comprando e eu de fora, e aí eu comprei na alta. E eu reconheço, eu fui totalmente amador, que é até comum para quem está começando e até para quem já investe há algum tempo, que foi o meu caso. Às vezes o psicológico fala muito mais forte que o racional. E talvez você esteja cometendo esse mesmo erro agora. Se você clicou nesse vídeo é porque você talvez esteja interessado em Bitcoin e talvez seja só porque ele valorizou mais de 500% no último ano. Então, para você não cometer esse erro, você tem que fazer 2 perguntas a si mesmo e tem que ser muito sincero na resposta dessas perguntas. Primeiro, você tem que se perguntar, eu estou investindo no ativo porque eu entendo esse ativo ou porque está todo mundo investindo? E segundo, eu estou investindo nele porque eu entendi as características dele, que você só vai entender se você estudar mais a fundo, ou porque ele valorizou muito e aí dentro da minha cabeça eu tenho uma crença que ele vai continuar valorizando. São 2 perguntas difíceis e você tem que ser muito sincero. Na hora eu não tive essa consciência, eu acabei sentindo o efeito manada e eu sofri do FOMO, que é o Fear of Missing Out, é o medo de perder uma oportunidade. E aí eu acabei entrando no Bitcoin numa hora errada, sem estratégia e sem um mindset correto. E o segundo erro que eu cometi, eu gosto de chamar de a ilusão do conhecimento. A verdade é que eu não entrei de imediato. Eu lembro que eu fiquei, acho que mais de um mês, imerso no Bitcoin. Eu lia todo dia, eu acessava blogs americanos de entusiastas, e eu cheguei a assinar relatório também. E eu comecei a ler todo dia e aquilo começou a fazer muito sentido para mim e começou a me empolgar. Quando você vê pessoas supostamente experts, especialistas naquilo ali, contando histórias bonitas e elas ganhando muito dinheiro, você começa a ler aquilo ali, você começa a ouvir aquilo ali e você acredita que aquilo é verdade absoluta e vai ser aquele mundo lindo que estão te falando ali. E aí, quanto mais eu estudava, mais certeza absoluta eu tinha que era hora de entrar, não importava se estava na alta histórica, na máxima histórica, e era só entrar que eu ia ganhar dinheiro no longo prazo, porque Bitcoin era o futuro, blockchain era o futuro, e aí esse foi o meu erro. Eu comecei a achar que eu tinha certeza absoluta daquilo ali. Só que eu tinha me esquecido que o mercado ele não dá a mínima para o que você sabe ou acha que sabe. E você pode até estar certo no longo prazo, mas no curto prazo o mercado pode derrubar o preço do ativo e aí testar as suas convicções. E foi isso que aconteceu. O Bitcoin nos 12 meses seguintes caiu 77%. E a verdade é que eu tinha tanta certeza absoluta que eu foquei só no retorno e eu ignorei os riscos do Bitcoin, que são altíssimos. E eu também ignorei que o seu psicológico dificilmente vai aguentar uma queda tão forte dessa, de 77%. Então toma muito cuidado quando você tiver certeza absoluta de alguma coisa, porque é nessa hora que o nosso ego fala mais alto e deixa a gente cego para os riscos. Humildade é uma qualidade muito importante dos investidores e se você ainda não tem, o mercado uma hora ou outra vai te ensinar a ter. E o meu terceiro erro foi misturar a mentalidade de investidor com a mentalidade de especulador. Foi misturar foco no curto prazo ou foco no longo prazo. E aí eu lembro que na época o Bitcoin chegou a 70 mil reais e depois ele caiu para 48 mil, que foi quando eu entrei. Só que óbvio que eu não sabia que ele ia chegar até 13 mil reais um ano depois. E aí depois da queda de 70 mil para 48 mil, eu lembro que eu olhei o gráfico, aí eu pensei, bem, ele caiu 31%, não deve cair mais que isso. Se eu entrar agora e ele voltar para o patamar anterior, eu ganho no mínimo 45%. Só que nunca é tão fácil assim. Na época eu não tinha muito conhecimento de análise gráfica, mas eu lembro que eu identifiquei um ponto bem interessante no gráfico para você entrar. Era um ponto onde a tendência de baixa parecia que tinha terminado, então se eu entrasse ali, na minha cabeça seria só a tendência de alta, era um ponto de inflexão. Mas depois eu fui aprender que quando você entra num ativo com cabeça de trade, o trader mesmo ele vai usar um recurso chamado stop loss. É quando você entra num ponto que você acha que tem mais probabilidade de subir a partir dali, você coloca seu stop loss ali onde você entrou, ou um pouco abaixo na verdade, porque se o preço subir e voltar e ultrapassar, ficar abaixo daquele ponto que você definiu como stop loss, você encerra a sua operação, você estopa a sua perda.
E aí, como você já sabe, o Bitcoin não subiu como eu imaginei, na verdade ele caiu, passou daquele ponto que eu tinha entrado e eu não fiz nada. Eu estava com a cabeça meio especulador, meio investidor. E aí eu acabei virando 100% investidor de longo prazo. Eu me agarrei no Bitcoin, tá caindo, agora deixa, e vamos esperar um dia ele voltar ao patamar de antes, para pelo menos eu vender e sair no 0 a 0, porque essa história de criptomoeda é muito complicado. Foi o que eu pensei na hora. Mas aí se você acha que ver uma queda de 77% foi o pior que aconteceu, não, na verdade teve muito mais que isso. O meu quarto erro foi ter deixado meus Bitcoins na Exchange, que é a corretora de criptomoedas, quando na verdade o mais seguro era eu ter criado uma carteira virtual para mim. Para você guardar seus Bitcoins e qualquer outra criptomoeda, o ideal é que você use sites gratuitos para gerar uma chave privada para você. E essa chave privada ela é uma sequência enorme e única de números e letras que só você vai ter. E depois de comprar Bitcoin, você transfere o seu investimento para uma carteira virtual, para a sua carteira virtual, através dessa chave privada. Só que eu fui ingênuo, eu acabei deixando tudo na Exchange, e eu até sabia que tinha riscos, tá? Então o que eu fiz foi dividir o meu investimento metade numa exchange e metade em outra exchange. Mas aí, um belo dia, recebo um e-mail de uma dessas exchanges falando que eles sentiam muito, que eles tinham sofrido um ataque de hackers e perderam grande parte dos bitcoins dos clientes. Falaram também que eles estavam investigando, que se conseguissem reaver os bitcoins iriam entrar em contato comigo, mas a verdade é que nunca mais entraram em contato comigo e eu perdi metade dos meus bitcoins. E a outra metade, que estava na exchange que não sofreu o ataque, desvalorizou 77%. E aí nessa hora eu falei, cara, chega, pra mim deu, essa experiência foi muito traumática e esse negócio não dá certo. Claro que dá se você souber, se você não cometer esses 4 erros. E aí eu peguei o restinho do dinheiro que sobrou e investi na minha carteira normal de fundos imobiliários, ações e tesouro. E essa foi a minha experiência horrível com o Bitcoin. Esses foram os 4 erros que eu cometi, que eu espero que você nunca cometa, se você está pensando em investir em Bitcoin ou se você já investe. E aí, como eu falei, eu nunca mais voltei a investir em Bitcoin, mas de lá para cá eu continuei acompanhando esse mercado e eu aprendi muito sobre análise gráfica, que é uma ferramenta que muita gente usa tanto para investir, achar, por exemplo, um bom ponto de entrada, quanto para especular, ficar comprando e vendendo no curto prazo. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mas eu estou pensando em gravar um segundo vídeo ensinando as 2 principais estratégias que as pessoas usam para investir em Bitcoin no longo prazo. Eu só vou gravar esse segundo vídeo se esse de hoje tiver uma reação boa do público, então dá o like para saber que você gostou e deixa nos comentários se você tem interesse em conhecer essas 2 estratégias. Comenta também falando se você já investe em Bitcoin ou está pensando em investir. Então, abraço, até o próximo vídeo e bons investimentos.